concepções, mas nós vamos também falar um pouquinho de campo elétrico, porque eu pedi para vocês dar uma lida, tudo mais, e eu vou falar um pouco sobre campo elétrico, até porque eu tenho algumas atividades para passar para vocês. Mandei vocês fazer algumas do livro, mas nesse momento, quem já fez e quem está fazendo, está conseguindo fazer, tranquilo, beleza. Mas quem ainda não fez, preste atenção na aula do campo elétrico. E depois eu vou mandar um exercício assim, bem mais tranquilo para vocês irem resolvendo para depois tentar fazer os do livro, beleza? Então vamos lá. Campo elétrico e potencial elétrico. No meu caso agora nós vamos falar só de campo elétrico, com os conceitos principais, né? Então o conceito de campo elétrico é uma carga elétrica que sempre estará sujeita a forças quando estiver em qualquer região próxima a outra carga elétrica ou de um corpo eletrizado. Tá? Nós vamos ver o exemplo. Olha, esse bastão aí, ele está carregado positivamente, tá? E tem uma região que ele aproxima dessa esfera que está carregada negativamente e consegue fazer o quê? Consegue atrair, né, a esfera próxima ao bastão. Lembra lá daquele experimento da latinha, tal? Então, toda essa região que ele tem, que ele consegue atrair, pode ser chamado aí de campo elétrico, né? Então, assim, a carga elétrica do bastão altera toda a região por volta dele, provocando o aparecimento de forças em qualquer outra carga que esteja nessa região. Aí depois nós temos também... temos que compreender, né, a atuação de forças como a gravitacional, a magnética, a elétrica, né? Claro que não é uma tarefa simples. Então, imagine um campo de futebol, só para a gente explicar um pouco mais sobre campo elétrico, eu quero que vocês imaginem um campo de futebol, né? O jogo só vale se a bola estiver dentro das linhas laterais e de fundo. Ali dentro é o campo, está valendo o jogo ali dentro daquelas linhas. Se a bola sai da linha lateral ou linha de fundo, não tem mais jogo, não vale, né? Então, seria como se ali dentro nós tivéssemos ali um campo, ali nós temos, lógico, um campo de futebol, aquela área ali, dentro da linha, um campo de futebol. Fora das linhas, a bola sai, o juiz, o bandeirinho levanta a bandeira e fala que não vale mais, né? Imagine uma sala de aula fechada e alguém vá aferir a temperatura, né, em toda a sala. Em toda a sala será a mesma. Se alguém estiver próximo à mesa do professor e medir a temperatura, vai ser a mesma dessa mesma pessoa, se for medir a temperatura no fundo da sala de aula, vai ser a mesma, né? E toda essa região da sala de aula será chamada de campo de temperatura, tá? Só fazendo uma ressalva aqui, pessoal, sobre essa questão de temperatura, eu só usei a temperatura para fazer uma comparação, mas a temperatura, o modo dela, ela é escalar, tá? Ela não é vetorial. A temperatura, ela tem unidade escalar e não vetorial, diferente. Mas é só para vocês terem uma ideia de campo elétrico, tá? Um outro exemplo, eu quero que vocês imaginem você e um amigo dentro de uma represa. Toda aquela área da represa será considerada um campo da represa. Quando vocês saírem do barranco lá, saírem da represa, aí vocês já não vão estar no campo da represa. Dá para imaginar um pouco, né? Alguns exemplos. Depois também, imagine um objeto em sua mão e você solta, né? O que acontece? Ele cai. Tanto de repente na casa de um colega, quanto na sua casa, na escola. Isso porque nós temos a nossa gravidade. Logo, você terá assim um campo gravitacional. Se fizer comparação do campo gravitacional, vocês vão começar a compreender o campo elétrico também. Bom, assim eu acho que fica fácil imaginar, né, um campo elétrico, né, que é uma área elétrica criada pelos elétrons com dois corpos, sendo uma prova de carga num ponto, ou seja, sendo um encontro de duas cargas. Vocês lembram lá dos dois experimentos que fiz na sala de aula, né? Dos canudos de refrigerante da bexiga e a latinha de refrigerante. Lembram lá?
Então, aqueles dois experimentos, por exemplo, dos canudos de refrigerante, aquela distância que eu aproximava o canudo e ele se afastava, aquela distância ali existia um campo elétrico. Era um campo de repulsão. Ele realizava a repulsão do refrigerante e ele realizava a repulsão do canudinho de refrigerante e o canudinho ia girando. Naquele espaço que vocês viram que ele não encostava, ali era um campo elétrico. Aí vocês lembram da bexiga e da latinha, que eu atritei a bexiga e consegui arrastar a latinha. Então aquela distância que eu conseguia arrastar a latinha e que a latinha ficava da bexiga, do balão que eu puxava, aquela distância ali era considerado como um campo elétrico ali, porque ali tinha elétrons de atração, ali tinha elétrons de repulsão. Isso ficou, acho que, mais fácil vocês compreender essa questão de campo elétrico, né? Aqui, ó, nesse caso aqui, esse físico, ele tem aqui uma torre de Van de Graaff, que depois eu vou falar dela mais para frente. Essa torre é um gerador de elétron de cargas automático. Ele coloca esse bastão na torre, carrega de elétrons positivos e aproxima próximo da outra esfera. O que acontece? A outra esfera ela vai se repele. Se ela se repele, essa distância que vocês estão vendo aí, tá? Essa distância que vocês estão vendo aí que ele não consegue encostar, nós chamamos isso de campo elétrico, tá? Nós chamamos de campo elétrico. Olha, ele vai encostar, olha lá, ele não encosta. Ele tem uma distância, ele tem uma distância e empurra, tá? A outra esfera. E essa distância que ele consegue empurrar a esfera é chamada de campo elétrico, tá, pessoal? Bom, depois disso, nós vamos falar um pouquinho de linhas de força do campo elétrico, tá? Linhas de força do campo elétrico. Vejam esse exemplo aí. Nós temos uma esfera carregada positivamente e se vocês observarem as linhas setas, ela está saindo para fora, tá? Ou seja, carga positiva, quando uma esfera ela é carregada positivamente, os radiais saem para fora, tá? As setas estão saindo para fora. E isso nós chamamos de afastamentos. Então as linhas saem para fora quando a esfera ela é positiva. Não esqueça, linhas saem para fora, os radiais saem para fora quando a carga, quando o elétron, quando a esfera for positiva ou o elétron for positivo, os radiais vão sair para fora. Quando os radiais for negativo, né? Quando uma esfera estiver carregada negativamente, os radiais, que são a interação de carga, elas vão entrar para dentro, tá? O sentido da carga, né? Elas entram sentido a carga, tá? Ele não sai para fora. Saiu para fora, a carga é positiva. Entrou para dentro, a carga é negativa, né? Ou seja, de aproximação. Então, nós temos carga de raios de afastamentos quando a nossa carga ela é positiva. Carga negativa, os raios são de aproximação. Bom, Faraday, vamos falar um pouco de Faraday, né? Um importante mentor para a comprovação do campo elétrico. O que ele fez, Faraday? Ele conseguiu observar o fenômeno de linha de força que nós acabamos de olhar agora há pouco, do campo elétrico em um ímã. Tá? Ele observou, pegou limalha de ferro e colocou na ponta de um ímã que tinha polo norte e polo sul. Olha o que ele observou. Esse campo aqui, pessoal, que vocês estão vendo nessa limalha toda aí, nós chamamos isso de campo magnético, tá? Não é elétrico, mas é magnético. Perceba que essas linhas é semelhante a esse outro desenho que é desenhado como linhas de forças. Olha, tem polo norte, né? Idêntica à carga, ou seja, olha só essa aqui. Eu tenho de um lado carga positiva e eu tenho do outro lado carga negativa. Aqui é o campo elétrico, tá? Nessa imagem aqui. No lado do ímã nós temos um campo magnético, tá? Mas observe as linhas das limalhas de ferro em cima do ímã. É como se fosse as mesmas linhas elétricas
no caso dessa figura onde nós temos uma carga positiva e negativa. Aí alguém fala assim para mim, professor, e aí? E quando as cargas são iguais? Vamos ver agora. Quando as cargas são iguais, vejam, as linhas, os raios, né, elas não se fazem círculo, elas não se atraem, elas se afastam, se repelem. Veja o modelo. Isso acontece o quê? Quando as cargas são iguais, tá? Elas se repelem. Bom, podemos então pensar no campo como uma região não material que existe ao redor de todo o corpo eletrizado e que faz a intermediação na troca de forças com outros corpos eletrizados, né? Ou seja, tem um corpo positivo e o outro negativo se atrai. Se é igual positivo e positivo, eles vão ter uma linha de repelir, de afastamento igual vocês viram. Ele surge ou se instala preenchendo todo o espaço, né? Ou seja, um campo elétrico é toda uma região que estiver eletrizada ali por forças eletrostáticas, tá, pessoal? Então, algumas aplicações de campo elétrico, se alguém perguntar, para que serve isso, professor? Olha, não sei se vocês lembram, né, no cubo de TV, vocês lembram dessa televisão, não é tão velha assim, ou de computador, tem uma fonte, tem uma bobina de cobre ali, e essa bobina de cobre, ela emite uma tensão muito alta. Nessa região, ela emite o quê? Ela emite um campo elétrico, né, para poder emitir os elétrons para o cubo da TV e depois passar para um processo de emissão de imagem, né? Também nós temos dentro do micro-ondas também, né? Para realizar a interação de ondas nos alimentos, é preciso existir um campo elétrico ali, né? Que vem de transformador, tudo mais, para que possa fazer o cozimento perfeito, né? Ou aquecimento do alimento, tá? Bom, essa parte aí seria mais ou menos isso aí que eu estaria falando para vocês, tá? Depois de vários estudos, chegaram ao conceito de campo elétrico para solucionar alguns fenômenos e projetar grandes eventos. Depois de tudo isso, né? Eles chegaram sobre as equações do conceito, que campo elétrico é igual a força dividido pela quantidade de carga. E a unidade de campo elétrico não é mais Newton, mas é Newton por Coulomb, tá? Conceito geral de campo elétrico são esse aqui seria o conceito geral, né? Nós temos também um outro conceito que aparece, campo elétrico é igual a constante eletrostática é igual ao módulo da carga dividido pela distância ao quadrado, né? A unidade é a mesma, Newton por Coulomb, que vocês vão aprender a usar daqui a pouco, tá? É casos que envolvem a distância, alguns problemas atrás da distância, e aí vocês acabam utilizando ela. E por fim, também vocês precisam relembrar da lei de Coulomb, que é igual a força, que é igual a constante eletrostática, módulo da interação de carga 1, carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Por quê? Essas três equações, ou esses três conceitos que eu apresentei a vocês vão ter que utilizar sempre, tá? Mas no caso